Então, tá certo. Bom, nosso tema de hoje, como conquistar mais vendas com um novo modelo de planejamento para 2022. E como estamos falando sobre o próximo ano, sobre 2022, vocês já sabem que é hora da gente começar a fazer algumas anotações aí. Então, se você que está me acompanhando, pode abrir aí a sua tela, pegar papel, pegar caneta, para que a gente possa continuar a fazer aí os nossos planos de crescimento. Toda vez que a gente fala de planejamento, é muito importante, e de vendas, é muito importante a gente ter em mente sempre os nossos clientes. Né? Muitas vezes, quando eu falo de planejamento, as empresas costumam estar em dois momentos diferentes. Num dos momentos, a empresa não tem planejamento algum, né? A empresa foi se virando, foi tocando seu dia a dia, foi trabalhando dentro das urgências, né, de todo esse cenário adverso e complicado e novo que a pandemia trouxe para todos. Então, tem essas empresas que estão sem planejamento até agora, ou que guardaram o planejamento na gaveta, e tem aquelas empresas que já são super organizadas, super até refém de um planejamento. E aí, estou falando com esses dois perfis. Esse novo modelo de planejamento para 2022 que eu vou apresentar serve para qualquer um desses segmentos, tanto para aquela empresa que já tem o hábito de fazer um planejamento super organizado, como para aquela empresa que ou guardou o planejamento na gaveta ou nunca fez e não sabe nem por onde começar. As empresas mais inovadoras do mundo, as empresas que mais têm conseguido crescer com escala no mundo, são empresas que estão usando uma metodologia, um método de planejamento que se chama OKR. Né? Em português a gente chama de OKR, são essas três letrinhas mesmo. E o que elas querem dizer? O O é de objetivos e os KRs são de Key Results, de resultados chaves. De uma forma muito simplificada, o que é esse planejamento? É uma forma que algumas empresas testaram no mundo e já estão usando isso há décadas, tá? Aqui no Brasil, que isso é novo, em que a gente monta planejamentos curtos, planejamentos de 3 meses, com poucos objetivos, porque a gente sabe que por mais que a gente queira construir e que a gente precise construir muito nas empresas, o dia a dia nos atropela. E se a gente tem muitos objetivos, a tendência é que a gente não consiga alcançá-los e que isso acabe desmotivando a equipe, desmotivando a empresa, e aí esse planejamento fica guardado, ou esse planejamento é uma coisa assim, meio cenográfica, né? Não existe, é figurativo, só está lá para falar que tem. Se a gente trabalha numa visão de 3 meses, é possível, por exemplo, agora que a gente está falando em novembro, vocês que estão me acompanhando aqui, começarem a pensar nos trimestres de 2022. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí pegar todas essas ideias que hoje talvez estejam já na cabeça, talvez já estejam anotadas num post-it, guardadas aí numa gaveta, num arquivo, e começar a tentar espalhar essas ideias ao longo de 4 trimestres para 2022. Precisam ser objetivos. O que é um objetivo? Algo que a gente queira alcançar. Vou dar alguns exemplos. Quero dobrar de número de clientes, quero aumentar em 30% o faturamento da minha empresa, quero reduzir as minhas perdas em 10%, quero aumentar o meu lucro em 10%, quero fazer uma fusão, quero atrair um investidor, quero fazer uma expansão internacional, quero ter uma equipe mais engajada, quero conseguir reter os meus funcionários, os meus talentos, quero trazer mais inovação para o meu negócio, quero fidelizar ainda mais os meus clientes. Todos esses objetivos são exemplos do que, em geral, as empresas trazem para um planejamento que eu chamo de curto prazo, né, nessa metodologia, já que são esses tiros de 3 meses que a gente dá. Esses são exemplos de objetivos. Quais são os exemplos dos KRs, né, dos Key Results? São as famosas metas SMART. E eu vou explicar para vocês o que são essas metas. Né? Qualquer objetivo que a gente queira alcançar, se ele não estiver escrito de uma forma muito objetiva, muito clara, para que qualquer pessoa entenda sem dúvidas esse objetivo, para que todo mundo saiba o que precisa fazer para atingir esse objetivo, a tendência é que ele não seja alcançado, se isso não for muito claro. Então, o que é uma meta SMART? Né? SMART é uma sigla em que, aqui para o português, né, o S é que seja muito específico, então que a gente tenha, de preferência, um número, né, que torne essa meta específica. Como eu acabei de falar para vocês, né, por exemplo, quero aumentar em 30% o meu número de clientes. Isso é específico. 30% a mais de clientes. É muito específico.
Em geral, a meta SMART é uma meta que é mensurável, então que a gente possa medir. Não há dúvida, né? Se hoje você tem 100 clientes e amanhã você vai ter 110 clientes, você consegue medir. E aí, o que acaba acontecendo? Se você tem 3 meses para atingir uma meta dessa, e no primeiro mês você não conseguiu nada, você sabe que no segundo e no terceiro meses, a sua equipe vai ter que ser muito mais efetiva para conquistar essa meta ou mudar o plano. O plano pode mudar, o jeito de chegar lá, mas o número não. É aquela velha brincadeira. A gente quer sair daqui e quer ir lá para Miami, por exemplo. Hoje a gente está falando de Miami aqui no evento. Tem várias maneiras da gente conseguir fazer isso. Né? Eu posso pegar um voo direto, eu posso pegar um voo com escala, eu posso ir visitar o México antes. Tem várias maneiras de chegar a Miami. Então, o caminho pode mudar, mas o objetivo não. E é por isso que essa metodologia, apesar de parecer tão simples falando para vocês aqui, eu tenho certeza que pode destravar muito a empresa de vocês. E ela é fácil de ser aplicada. Então, meta SMART específica, mensurável, a gente precisa medir. Ela tem que ter um tempo, a gente precisa ter um tempo para alcançar. Então, 3 meses, 1 mês, 2 meses, a gente precisa ter um tempo para alcançar. Né? E ela precisa também ser razoavelmente audaciosa, não pode ser igual ao que a gente faz hoje, porque senão, né, que a gente vai querer correr uma maratona, você não vai ganhar nada lá na frente, né? Tem que ser algo que nos motive, que fale, não, isso é mais, mas eu consigo. Mas um número que não seja tão absurdo que vá parecer incoerente para a gente. Porque do mesmo jeito que o nosso cérebro nos motiva a alcançar resultados, adora uma competição, né? Adora uma concorrência, isso é da nossa mente. Se a nossa mente enxerga alguma coisa que parece impossível, ela nos sabota e a gente não alcança. É igual aquela história do regime que vai começar na segunda-feira, né? A gente não acredita mesmo que na segunda-feira a gente vai reduzir a garrafa de vinho, vai deixar aqueles queijinhos de lado, aquela caixa de bombom, vai ficar correndo na esteira 1 hora. O cérebro já fala assim, esquece disso. Então precisa ser algo viável, algo que assim é legal, é desafiador, vai fazer a minha empresa crescer e a gente vai dar conta. É um pouquinho a mais do que a gente já faz, é eliminar um pouco as distrações, é ter foco. Tá? Então, essa metodologia, esse novo jeito de construir um planejamento estratégico, no Brasil, nesse momento, está começando a ganhar corpo. Se vocês forem procurar na internet OKR, vocês vão achar muito conteúdo sobre isso. E por que eu estou falando sobre isso? Né? Comecei a fazer aqui a apresentação para vocês, mas deixei para me apresentar agora. Né? Vocês devem ter visto na programação, meu nome é Mônica Lobenchus, eu sou especialista em marketing e vendas. Há quase 30 anos eu ajudo empresas a crescerem por meio de estratégias de marketing, estratégias de vendas, de comunicação. E a área em que eu me especializei se chama Growth Hacking. O que é Growth Hacking? São estratégias para escalar empresas, escalar negócios. Eu tenho uma consultoria, uma empresa de treinamentos que fazem isso, inclusive que implantam metodologia de OKR, de ajudar as empresas a montar esse planejamento hoje. E eu também sou coordenadora de um MBA na área de gestão estratégica de negócios, ajudando executivos aí no Brasil a fazerem esse mesmo trabalho dentro das suas empresas. E o que acontece quando a gente fala dessa metodologia? Parece muito simples. E é. O que pode fazer ela não dar certo? E por isso que eu gosto de falar. Porque quando a gente enxerga o lado bom, mas também já sabe dos riscos, é muito mais fácil a gente conseguir ter o resultado. Porque você já sabe aquilo que pode colocar a perder. Para essa metodologia, para esse método, esse novo jeito de fazer o planejamento dar certo, a gente precisa ter o envolvimento das lideranças. A gente precisa ter o dono da empresa, a dona da empresa, os principais gerentes, se comprometendo com isso, falando, a gente vai fazer esse planejamento e isso vai dar certo. E esse planejamento ele é feito com todos da empresa. Tem uma visão que vem de cima, desses números que precisam ser alcançados, desse crescimento, mas aí todos os funcionários, os departamentos, não importa o tamanho da sua equipe, às vezes é uma equipe de 2 pessoas, de 5 pessoas, de 200, de 1.000, não importa o tamanho. Mas esses funcionários precisam se envolver. São eles que vão falar como isso vai acontecer. A gente precisa falar o que deve acontecer, o como, quem vai dar vai ser o time. Então, se o time fala, a gente vai de ônibus, a gente vai de trem, a gente vai de navio, tem de alcançar a meta dentro daquele prazo, dentro da verba prevista para aquele projeto, e isso tem de acontecer. Então, vocês já viram, tem de ter envolvimento da empresa inteira. Segundo ponto, precisa ter um comprometimento semanal.
Eu gosto muito de acompanhar projetos em que, pelo menos uma vez por semana, a gente faz uma rodada para ver o que foi alcançado naquela semana, o que foi construído naquele sentido, porque tem uma tendência muito grande do dia a dia engolir as empresas, engolir a vida dos profissionais, né? Ficar enxugando gelo, que a gente diz, né? Tentando apagar incêndio. Então, acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, e aí aquele plano de crescimento vai ficando para amanhã, e esse amanhã nunca chega. Agora, se toda sexta, por exemplo, o time precisa se reunir e ele precisa prestar contas do que ele fez naquela semana para alcançar aquela meta, isso vai gerando uma rotina, que no começo não vai ser perfeita, mas que com o tempo vai se desenvolvendo, vai acontecendo, vai entrando numa rotina e o time começa a contar o que aconteceu, né? E em geral a gente faz 3 perguntas nessas reuniões: o que foi feito, o que vai ser feito na semana seguinte e se há algum impedimento, porque pode acontecer. Quando a gente faz essa pergunta, há algum impedimento, algo impede que aconteça? Muitas vezes vem respostas. Olha, está faltando funcionário, tem funcionário doente, a gente está com a equipe, né, equilibrando os pratinhos aqui para dar conta. A gente precisa de uma aprovação da diretoria. Mudou um preço de alguma coisa que é em dólar, a gente vai precisar de uma outra verba. Então, se a gente consegue, antes de executar a atividade, saber que há um impedimento, a chance de contornar esse impedimento, de conseguir alternativas, é muito maior. Por isso que nessas reuniões, o ideal é que a gente faça reuniões semanais e que nessas reuniões semanais, né, que podem ser online, conferência, elas são reuniões rápidas. É só para a gente perguntar o que foi feito, o que será feito, porque isso traz clareza. Todo o time acompanha tudo que está sendo feito, todo o time acompanha o esforço que vai acontecer nos próximos dias e todo o time fica concentrado em achar alternativas para os impedimentos que aparecem. Como eu falei, parece tudo muito simples e de fato é. Tanto que de uma empresa de uma pessoa só a uma startup com 3, 4, 5 pessoas, até multinacionais, todas têm usado essa metodologia com sucesso. Porque ela é simples e é possível. E aí é aquele planejamento que a gente olha e fala, eu dou conta. E dá, e todo mundo dá. Sai perfeito do começo? É claro que não. A gente ajusta daqui, ajusta dali, como qualquer coisa que a gente faça, a gente vai organizando e vai melhorando, e desse jeito a empresa vai crescendo e os resultados começam a aparecer. Mas é uma metodologia efetiva, tanto que cada vez tem ganhado mais adeptos por aí. E assim, apresentada a metodologia, eu queria passar para vocês 3 pontos de atenção que não tem a ver com a metodologia, mas que tem a ver com o crescimento de vendas. Primeiro, eu vou falar de 3 fases das empresas que muitas vezes os empresários e as empresárias não têm a clareza, porque a gente que está no mundo dos negócios, a gente está no dia a dia, né, naquela correria, e muitas vezes a gente não consegue ter aquele distanciamento para pensar na estratégia. Só que todo negócio passa por 3 fases. Primeira fase é a fase de tração. É aquela fase em que a gente precisa trazer os clientes, né? Eu não sei se a sua empresa é uma empresa recente, é uma empresa que tem muito tempo, mas trazer clientes, né? Atrair clientes é um exercício, né? Exige um músculo que a empresa precisa treinar. Ela precisa aprender esse caminho de trazer clientes e esse caminho muda. Né? Esse caminho tem mudado o tempo todo, né? A gente vendia há alguns anos em lojas físicas. Aí a gente começou a vender no e-commerce, aí a gente começou a vender na rede social, aí a gente começou a vender no aplicativo. Agora o mercado está falando de live, né? Live commerce. Então você tem uma experiência em que você está no meio de uma live e você compra ali mesmo os itens. Estão falando da experiência omnichannel, né? Então o consumidor vai querer comprar de qualquer jeito e a gente vai ter de atender do jeito que for. Não dá para ficar parado, a gente precisa acompanhar o que o mundo está fazendo. Então, a gente precisa passar muito bem definida por essa fase de tração, desenhar bem na empresa, e se a sua empresa não está bem redonda nesse processo, dá para fazer isso, né? Aprender o caminho, testar alguns caminhos e aprender o que funciona mais para trazer clientes. A segunda fase é a fase da retenção. Então, eu trouxe a turma, agora preciso cuidar bem, né? Preciso manter esse cliente aqui, não posso perder, preciso fazer com que esse cliente ganhe mais. Aí a gente pode criar uma série de estratégias. Tem uma estratégia, por exemplo, que se chama esteira de produtos, em que a gente cria, tanto para produtos como para serviços, uma jornada para que o cliente comece por aqui, mas ele sempre tenha o próximo passo para dar na nossa empresa, ou com parceiros que a gente traga, para que ele continue tendo uma boa experiência com a gente, continue comprando com a gente, ele vai ser atendido, vai continuar aqui e, claro, a sua empresa vai ganhar sempre mais.
E aí a gente vai para uma terceira fase, que é a terceira fase que todo mundo quer, que é a de escala. Que você já aprendeu o caminho de trazer o cliente, já aprendeu o caminho de manter o cliente feliz e comprando de você, e aí vai para aquela fase de posso multiplicar. E se eu multiplicar os clientes, eu não vou multiplicar os problemas, porque eu já resolvi os problemas. E eu posso multiplicar os clientes, porque eu já aprendi o caminho de trazer os clientes. E é o que todo mundo quer. Então, no seu planejamento, vale a pena pensar em que momento a sua empresa está. E se a sua empresa ainda está no momento de validar a atração dos clientes, esqueça as estratégias de escala. Não é o momento agora. Nem que você queira. Pode ser, assim, prejudicial para o seu negócio escalar algo que não está redondo. Pode trazer muitos problemas, perda de dinheiro, perda de energia, perda de tempo. Então, essas fases, elas devem ser respeitadas. Então, assim, está no momento de tracionar, de trazer cliente, vamos montar um planejamento para isso. Está no momento de reter, vamos montar um planejamento com esse foco. Está no momento de escalar, aí sim, vamos para esse jogo. E aí, pensando um pouquinho nesse contexto de planejamento, do momento em que seu negócio está, algumas dicas muito importantes. Conhecer os clientes que realmente fazem sentido para o seu negócio, né? Não é qualquer cliente que faz. Não é. Tem cliente que não valoriza, tem cliente que barganha de mais preço, tem cliente que não respeita a nossa proposta de valor, aquilo de valor que a gente entrega. E tem cliente para tudo, né? Tem cliente para lanchonete A, B e C. Cliente não compra só preço, cliente não compra só prazo. Né? A gente tem falado muito sobre experiência, porque cliente quer uma experiência completa. Então pense aí uns minutinhos no seu negócio, que cliente faz sentido para você? Talvez aí na sua carteira de clientes já tenha algumas empresas com esse perfil de ser parceiro, entender, estar do seu lado, elogiar, falar com você num jogo muito aberto alguma coisa que não aconteceu legal para que você possa melhorar a sua operação. Esse cliente faz sentido. Agora, esse cliente ele tem um comportamento, ele gosta disso, você captou esse cliente nessa situação, a sua comunicação com ele é desse jeito. É isso aqui que você tem de replicar para trazer mais clientes como esse. E não achar que só trazer mais clientes é o segredo do sucesso, mas tem de trazer clientes com esse jeitão, eu chamo de cliente de ouro, né? Que é o cliente que realmente faz sentido para o seu negócio, que o mercado chama de persona, tem diversos nomes, avatar, persona, né? A gente tem umas siglas também no digital para falar disso, mas eu chamo de cliente de ouro. É aquele cliente que é teu parceiro. E aí muda até a relação, né? Você não fica barganhando preço. É uma relação de parceria. Ó. Eu preciso do que você tem, você precisa do que eu tenho, e a gente segue juntos de mãos dadas, um fortalecendo o outro. Então pensem nisso, nesse perfil de clientes. E pensem, chegando já aqui, caminhando um pouquinho mais aqui para que a gente possa responder perguntas, caso vocês tenham, que a empresa nunca para, né? E o que funcionou no passado não quer dizer que vai funcionar no futuro. Na verdade, a tendência é o que funcionou no passado não funcione no futuro. Nós mudamos a cada minuto, os nossos consumidores mudam, as novas tecnologias estão aparecendo por aí, e ter controle sobre tudo isso é impossível. Né? Antigamente a gente tinha uma visão de que tínhamos de controlar tudo, a gente precisa fazer a gestão, a gente precisa enxergar tudo que está acontecendo, medir, fazer um acompanhamento baseado em números, baseados no mercado, medir tudo que está sendo feito, ver o que dá resultado e acompanhar as mudanças no mercado. Né? Nunca achar que o produto está bom o suficiente, nunca achar que o serviço está bom o suficiente, se manter o tempo todo pesquisando, conhecendo, participando de eventos como esse, lendo o que está acontecendo aí fora do Brasil até. Hoje, né, com as lives a gente consegue ter acesso a tanta informação boa, mas o tempo todo ter esse olhar de assim, como eu faço para ser melhor para o meu cliente? E o melhor não é o que eu quero, não é o que eu acho que é bom, o melhor é o que o meu cliente me diz. Por isso que, como dica final, eu vou falar para que, assim, estejam perto dos seus clientes, porque os clientes falam o que eles querem, do que eles gostam, do que eles não gostam, para onde eles estão olhando, o que eles estão mudando no dia a dia deles, porque as mudanças no dia a dia deles vão impactar no consumo, nos produtos que eles estão comprando, nos serviços que eles estão comprando, nas necessidades que eles vão ter, tanto na vida pessoal como no corporativo. Eu não sei se você vende para pessoas físicas, né? Então, B2C, Business to Consumer, ou se você vende para outras empresas, né? O B2B, Business to Business. Mas são duas formas de comunicação totalmente diferentes. Quando você vende para uma pessoa
que é responsável sozinha pela decisão dela e ela está comprando para usar pessoalmente, ou quando você vende para uma pessoa que representa uma empresa, que aquilo pode custar o emprego dela, que ela tem chefes para agradar e também para mostrar a prestação de serviços. Então, são duas linhas de comunicação totalmente diferentes. Colhe no seu cliente, entenda o que está acontecendo com ele. Não queira vender por vender, né? Queira estar do lado do seu cliente, ajudando a resolver os problemas dele ou ajudando a conquistar o que ele deseja, porque desse jeito a gente consegue vender sem vender, que eu falo que é a grande mágica. É quando a gente pode parar de ficar oferecendo produto, oferecendo serviço, porque as pessoas já enxergam pela sua comunicação, pelo seu marketing, tudo que você tem para oferecer, e você criou um nível de relacionamento e de ajuda, de fato, de entender o que está acontecendo com o seu cliente, que ele compra. Né? Então, você sofre a venda, que a gente brinca, a gente fala, né? Você não precisa estimular a venda, ela acaba acontecendo. Mas para amarrar aqui e não atrasar a nossa programação, eu queria convidar vocês a experimentar essa nova metodologia, o OKR. Eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir ter uma aceleração de negócios, dessa forma você vai começar a ver resultados, desde que acompanhe semanalmente, desde que coloque todo mundo engajado, e isso vai estimular tanto você que está à frente de uma empresa, como toda a equipe que trabalha com você, a dar o próximo passo. Porque a gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa. A gente quer projetos novos, a gente quer alguma coisa que faça a gente ir além, a gente quer alguma coisa que fale, nossa, eu consegui bater essa meta, eu consegui entregar isso aqui. E eu tenho certeza que os seus resultados no dia 11 de novembro de 2022 podem se mostrar muito mais positivos do que você está enxergando, do que você está visualizando nesse exato momento que a gente está conversando aqui, nesse evento fantástico, que eu sei que continua aqui com uma palestra ótima falando de LGPD, porque afinal de contas é isso, né? O mercado está mudando e a gente precisa entender, porque é um novo jeito da gente se comunicar, tratar as nossas informações, proteger as empresas, né? Proteger os nossos dados, e tudo isso é muito relevante. Eu fiquei com o chat fechado, eu não sei se tem perguntas aqui. Deixa eu abrir para dar uma olhada. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver a pergunta. Qual o primeiro passo para que a minha empresa precisa dar? Seria contratar uma agência? Quanto investir? Olha, é muito interessante essa pergunta. Não, o primeiro passo não é contratar uma agência, não. Talvez sim, se uma agência talvez possa te ajudar a achar o caminho. Agora, é bem interessante essa pergunta, porque no mercado a gente ouve muito isso, né? De achar assim, eu preciso resolver um problema de marketing, vou contratar uma agência, né? A agência não faz mágica, não é santa milagreira, como dizem. É um trabalho de consultoria e de concretizar algumas ideias. O marketing digital é uma vitrine. Agora, a vitrine só funciona quando tem um produto muito bom ali, quando tem um serviço muito bom, quando tem gente na empresa, cliente, dando informação, ajudando a gravar vídeo, conseguindo depoimento de cliente. A agência sozinha não vai conseguir fazer nada disso. Então, assim, quando a empresa está no momento, na maturidade de dar esse passo e falar, não, eu vou para esse jogo, eu vou arrumar meu produto, eu vou arrumar meu serviço, eu topo gravar uns vídeos, eu topo tirar foto, eu vou falar com os meus clientes, eu vou fazer uma live uma vez ou outra. Quando a empresa dá esse passo, que precisa dar, porque o mundo é digital e porque os negócios são feitos dentro de um celular hoje, quando a empresa topa dar esse passo, aí sim está na hora de contratar uma agência que, vamos deixar as coisas para os profissionais, né? A gente não vai fazer uma cirurgia cardíaca chamando padeiro, a gente chama um cardiologista. Para cuidar do marketing, tem que chamar alguém do segmento mesmo, né? Então, é assim. E o marketing é estratégico. Aliás, eu vou aproveitar aqui, não vou esperar meu tempo, mas eu vou dar uma dica muito importante. Não é uma dica, é uma recomendação. Em inúmeras empresas, quando eu ajudo a empresa a montar a meta para crescer, a gente acaba revisando números, e eu vejo que a empresa não tem uma verba definida para o marketing. Ela pede uma proposta e ela pensa se ela vai pagar aquilo ou não. O marketing é igual folha de pagamento, tem de estar na linha do orçamento. E se você não sabe quanto investir em marketing,
Numa empresa consolidada, é no mínimo 5% do faturamento bruto. 5% do faturamento bruto numa empresa consolidada que tem um bom faturamento. Agora, dependendo da empresa, 5% do faturamento bruto é muito pouco. Aí você precisa ter uma verba maior. E isso tem de estar na composição do seu preço. A composição do preço da Coca-Cola tem uma verba de marketing. Na composição do preço de qualquer coisa que você compra na Amazon, tem uma baita verba de marketing ali. E é por isso que esses negócios rodam. Porque o marketing faz parte. Assim como não existe empresa sem funcionário, sem contabilidade, sem advogado, não existe empresa sem marketing. Então, veja se aí no seu planejamento de 2022 tem essa linha já com orçamento para o marketing, porque o marketing é a lenha na fogueira que vai fazer o fogo, né? Sem a lenha, não vai ter fogo. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Os meus contatos estão à disposição. É Mônica Lobenchus, vocês vão me achar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. O meu site é Mônica Lobenchus também. Eu trabalho com empresas de todos os portes, num modelo super flexível para ajudar a trazer crescimento e estou à disposição de vocês. Convido vocês agora para a palestra sobre compliance LGPD, porque você precisa se adequar a essas legislações, tudo que vai impactar o seu negócio, e isso é sério, é vital. Fica aqui com a gente. Obrigada, pessoal.